No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os treinos de base na corrida. Se você tem dúvidas e quer saber um pouquinho mais, fica aqui nesse vídeo comigo. Primeiramente, os treinos de base eles vão fazer com que você crie aquela resistência aeróbica. É um período que você vai fortalecer as suas bases para poder conseguir no período específico ter um resultado, uma evolução um pouco melhor. Então é a fase realmente que a gente vai priorizar a parte de volume no lugar da parte de intensidade. A intensidade a gente vai pensar nisso só na fase específica. O que seria interessante pensar em relação ao período para ser utilizado? Quando a gente tem uma prova-alvo acima de 4 meses, 5 meses para frente, um período de base pode ser interessante ser colocado, porque isso vai ajudar com que você fortaleça as suas estruturas, você consiga ter um tempo ali para fazer os seus fortalecimentos, e aí no período específico você conseguir aumentar muito a intensidade sem correr o risco ali de grandes lesões, minimizar tendo essa base de treino. O volume é interessante pensar que não pode ser tão excessivo, a gente tem que pensar naquela progressão de 10%, 20% por semana, tá bom? Então é interessante fazer toda uma preparação antes de um planejamento para poder colocar essa parte de base em prática. Se você vai fazer um período de base, mas tem uma prova no meio desse período de base, normalmente não é porque você vai ter que fazer um esforço muito grande. O período de base realmente é treinar bem leve. A gente pensar em zona 2, a gente pensar numa frequência cardíaca entre 130 e 140. Alguns amigos até já dividiram o treino 2 vezes no dia. Por exemplo, tinha que fazer uma rodagem de 20 km, aí fazia 10 pela manhã e 10 pela tarde, por conta do tempo que demora a realizar esse treino. Muitas vezes um pace médio ali de 6h30, 6h40, então isso toma muito tempo do dia, tá? Mas realmente é um período que tem que ter paciência, é um período que a gente vai trabalhar só aquela base aeróbica sem fazer grandes esforços. E isso vai deixar lá para frente só quando estiver no período mais específico. Então é interessante, se você tem esse tempo, tem um planejamento para fazer esse período de base, é interessante a gente pôr em prática, pensar que o nosso corpo ele precisa de uma estrutura para depois a gente conseguir dar mais intensidade para ele, pensando numa prova-alvo à frente. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você fazer a inscrição no canal, deixar o like, que vai ajudar a gente a continuar fazendo a produção de conteúdo e vai fazer com que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Tá? Então, se você não tem uma prova-alvo no período menor, 3 meses, 4 meses, que é umas 16 semanas para a gente fazer uma preparação, pode ser interessante incluir esses períodos de base, vai te ajudar a fortalecer. Pense em relação ao treino de fortalecimento, que você consegue ali gerenciar 2, 3 vezes na semana esse tempo de fortalecimento e vai conseguir ajudar na sua evolução, beleza? Depois de todas essas dicas e informações, se você tiver interesse em ter uma planilha que vá fazer ali um direcionamento para você, corridas de 5, 10, 21 ou até mesmo preparação para concurso, clica aqui no link abaixo que você vai ser direcionado e lá vai ter toda a descrição, vai mostrar para vocês. E essa planilha é bem direcionada, vai conseguir fazer um período interessante de treinamento, que a gente não vai focar na parte de treinos de base, já é um período mais específico, mas pode ajudar você a ter uma evolução maior. Clique aqui no link aqui embaixo que você vai conseguir acessar essa planilha e ter bons resultados. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.